Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa capacitação. Embora a gente tenha... Eu estou recebendo diversas mensagens aqui de colegas dizendo que não estão conseguindo acessar, mas a gente vai corrigindo isso aí no decurso e, de qualquer forma, as aulas ficarão gravadas e, na sequência, serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, vocês, inclusive, que estão aqui, conseguiram fazer o acesso normal, poderão revisitar esse conteúdo posteriormente também. Eu quero começar, então, fazendo alguns avisos que são importantes aqui para nós, né, e que são perguntas que certamente são feitas. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês era para que todos mantenham o áudio desativado, de forma que a gente não tenha interrupção, interferência, e se precisar fazer alguma pergunta, alguma questão, aí sim ativa o áudio, a gente faz essa paradinha para que vocês possam tirar uma dúvida pontual ou esclarecer algum outro ponto, ou ainda colaborar com o conceito que está sendo aplicado. Então, de novo, eu peço a todos que deixem sempre o áudio no mudo, para que a gente não tenha interferência do ambiente que a gente está e etc. Bom, essa é a primeira questão. A segunda, que deveria ter sido a primeira, né, eu deveria ter me apresentado para vocês, então vou fazer agora. Meu nome é Eduardo, eu sou o coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Eu construí esse programa juntamente com o professor Asdrubal Júnior, que deveria estar aqui hoje com vocês, mas aí eu já peço desculpas, ele teve um problema de ordem pessoal e não vai conseguir estar hoje com vocês, e nem na próxima aula, que é o dia 27, se não me falha a memória. Já a gente passa pelo calendário e eu já converso aqui com vocês sobre a questão. Então, o professor Asdrubal ele teve um pequeno problema de ordem pessoal e, na data de hoje, ele não vai poder estar aqui conosco, e eu vou fazer, de fato, um pouquinho da abertura do treinamento, e nós vamos visitar o módulo 1, e, na sequência, ele retorna trazendo aí os demais módulos e etc. Eu vi aqui no chat que alguém disse que não, o grupo, não, alguém conhecido não está conseguindo acessar o treinamento. Se for algum conhecido de vocês que não esteja conseguindo acessar, eu vou pedir a gentileza para vocês encaminharem o link que vai aparecer aqui no chat agora. Então, eu coloquei o link aí no chat. Vocês poderão... Calma aí, foi direcionado para uma pessoa aqui, só. Se vocês puderem compartilhar, fiquem à vontade, que vai nos ajudar aqui também. Bom, como é que nós vamos... Deixa eu colocar aqui a projeção do slide, que aí fica até mais fácil para a gente poder dar os primeiros avisos, os primeiros recados, de forma a tirar algum tipo de dúvida que venha a ter com relação à estrutura que nós pensamos a capacitação. Só um segundinho, que eu vou colocar aqui o slide.
Bom, já deve ter aparecido aí para vocês a projeção. Alguém pode confirmar, por favor, se está tudo ok? Tudo tranquilo, aparecendo. Obrigado, Jorge. Maravilha. Então, a ideia é que a gente visite esses conteúdos que está aparecendo aí. Então, o primeiro módulo, né, nós denominamos de conhecendo os meios adequados de tratamento de conflitos, meios adequados até porque existem várias formas de se resolver disputa, não necessariamente uma é a melhor ou a outra é a pior, mas para cada tipo de conflito, a gente pode verificar que haverá, sim, uma maneira ou várias maneiras de tratar aquele conflito. Então, por isso que colocamos dessa forma, de métodos adequados, foi a maneira que nós colocamos no programa. Lógico que a nossa ênfase será nos métodos extrajudiciais. Tá? A nossa ênfase vai ser nos métodos extrajudiciais, tal como dito na propaganda do treinamento, a mediação e a arbitragem, principalmente, né, onde a gente vai explorar bastante esses dois institutos. No módulo 2, a ideia é tratar do dever da advocacia em estimular esses métodos, tá? E, principalmente, como identificar o melhor caminho, aquele que vai facilitar para o meu cliente, né? Ou para o cliente de vocês. Pode desativar um microfone que ficou ativado aqui. O módulo 3, né, é algo muito importante mesmo, que é como prever contratualmente aquele caminho que a gente vai traçar, né? A redação da cláusula de mediação ou a cláusula de arbitragem. Se o conflito surgiu e eu não tenho a cláusula no contrato, como é que eu posso fazer? Então, a ideia é tratar a disputa de forma preliminar, ou, na verdade, já como é que eu posso fazer para já ter amarrado dentro do meu contrato. O módulo 4, né? Aí é como encaminhar as disputas novas e já ajuizadas para mediação e arbitragem, ou seja, não necessariamente uma disputa que ingressou no Poder Judiciário, que é o primeiro caminho que a gente pensa, como é que eu posso tirar essa disputa do Poder Judiciário, tratar ela fora do Poder Judiciário. Também é um caminho válido e existente e que muitas das vezes pode colaborar com uma empresa ou com a sociedade do lado de fora, porque naquele momento eu não tinha previsão ou ainda não conhecia mais profundamente os métodos extrajudiciais. O módulo 5, ele vai tratar dos honorários dos advogados na mediação e na arbitragem, que, inclusive, é uma previsão que já está lá no próprio Estatuto da Advocacia, e o professor Asdrubal ele vai explorar bastante, bastante mesmo, essa questão, até porque muito do que foi construído dentro da própria Ordem dos Advogados, nós tivemos a satisfação de ajudar nessa construção, enquanto membros das comissões de mediação e arbitragem, quando foi instituído. E, por fim, o item 6, aspectos práticos de escolha
de mediadores, árbitros, um bom planejamento para mediação e para arbitragem. A ideia é que a gente trate isso mais próximo ao profissional do direito, ao acadêmico do direito, e aí eu tô fazendo essa reflexão, porque me foi perguntado antes do treinamento começar, por alguns colegas, perguntando se o curso, né, a capacitação era só para quem é advogado, ou para quem tem formação em direito, ou para quem estava concluindo ou galgando aí a formação jurídica. Então, eu respondi que não, que qualquer cidadão, qualquer pessoa que tivesse interesse poderia fazer a capacitação, mas que o foco, de fato, era na atuação do advogado. Então, reforço, qualquer pessoa pode estar aqui conosco, mas, de fato, o foco, a abordagem principal, ela vai ser junto ao profissional do direito. Vamos passar aqui para o próximo. Então, vamos lá. As nossas datas, né? Os períodos que nós colocamos no treinamento, eles vão coincidir praticamente sempre com uma segunda e uma quarta-feira. A data de hoje, tá? Nós vamos fazer uma abordagem muito superficial no módulo 1, de forma que o professor Asdrubal, quando retornar, ele vai, ainda assim, fazer uma abordagem um pouco mais ampla do módulo 1. O dia 27, eu marquei em amarelo. No dia 27, que está programado, nós não teremos aula, que é agora quarta-feira. O dia 27, nós não teremos aula. O nosso pessoal de apoio encaminhará um e-mail para todos, independentemente de quem está aqui na sala, de quem está aqui nos escutando. Então, dia 27 não haverá aula dentro do que nós havíamos programado, em função também desse contratempo com o professor Asdrubal, mas retornamos aí no dia 3, e as datas complementares, né, do dia 27 e do dia 25, dia de hoje também, se houver necessidade, nós vamos informar no dia 3. Então, turma, vejam, no nosso próximo encontro será no dia 3, e já no início, eu vou informar para vocês quando será a reposição do dia 27, tá? E o complemento do dia de hoje, que é o dia 25, ok? Bom, a ideia, né, que a gente tem aí 12 horas de forma online, por aqui, via plataforma Zoom. Todos os encontros serão gravados, então, caso seja necessário, nós vamos, na verdade, vai ficar como material para vocês, né? Isso vai ficar como material para vocês, para estudo, para que vocês possam revisitar esse material. Deu só uma travadinha aqui no meu compartilhamento. Então, como eu ia falando, vai ficar como material para vocês, né, a gravação. A gente vai subir, vou tentar subir o material para o canal do YouTube sempre no dia seguinte a aula, né, de novo, de forma que, para quem, por um motivo ou outro, tenha perdido a aula ou quer retornar algum conteúdo, possa fazer. Certificado. Como é que vai ser oferido o certificado? E aí eu vi aqui rapidamente, já tenho várias mensagens aqui no chat, como é que nós vamos fazer?
A presença, ela vai ser computada da seguinte forma. Vejam que vocês poderão assistir aqui diretamente ou pelo YouTube. A presença, ela vai ser computada da seguinte forma. A cada encontro, o aluno terá que fazer, né, quem está aqui assistindo o treinamento, terá que fazer um pequeno resumo de, no máximo, uma lauda. A ideia é ser bem objetivo daquilo que viu, daquilo que assistiu durante o dia, durante o treinamento, tá? E vai remeter todo o material, todas as 6 laudas, vamos falar assim, levando em consideração que o nosso planejamento são os 6 encontros, tá? Então vai remeter as 6 laudas para nós de uma única vez. Vai remeter o material para nós de uma única vez. Tá? Então, assim é que nós vamos computar o material do curso, né? Assim é que nós vamos computar como é que se fala? A presença de vocês aqui, e assim é que nós vamos emitir o certificado de participação no treinamento. Nós vamos disponibilizar para vocês também alguns materiais, tá? Alguns materiais que serão complementares aqui ao nosso treinamento. E materiais esses que já estão disponíveis no portal da CBMAI, tá? Então, a gente tem muita coisa disponibilizado lá. Um deles é o Manual de Resolução de Conflitos, que nós editamos. É um material bem legal mesmo, dá uma visão muito bacana para quem não conhece, para quem está aprofundando na matéria, no estudo. Então, esses materiais serão disponibilizados para vocês e outros tantos que, no decorrer aqui do nosso treinamento, a gente entenda que é interessante, que vai agregar valor para vocês. Tá? Então, nós vamos disponibilizar vários materiais, e para facilitar, nós vamos mandar o link desses materiais para vocês. Tá? Então, embora estejam disponíveis na nossa página lá na internet, mas para facilitar, nós vamos disponibilizar para vocês. Bom, eu vou interromper aqui rapidamente o nosso compartilhamento de slide e vou abrir para vocês rapidamente aqui para verificar se alguém tem alguma dúvida, alguma questão dessa, vamos dizer assim, desse início que é de ordem prática, que é de ordem estrutural da nossa capacitação, para a gente avançar um pouquinho no conteúdo do primeiro módulo. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta para a gente poder dar o devido encaminhamento aqui. Não? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Boa noite. Opa, boa noite. Eu fiquei na dúvida em relação se essas 6 laudas é para ser enviada após o curso, a finalização do curso, ou vocês vão dar uma data específica para fazer esse envio? Olá, Maiane, maravilha. Ele vai poder ser enviado após o treinamento e nós vamos dar uma data específica para vocês encaminharem, tá? Eu só vou precisar de ajustar com o professor Asdrubal a reposição da aula, e aí já no próximo encontro, no dia 3, eu já digo para vocês até quando vai ser o prazo para envio, tá? Então, mas assim, normalmente o que a gente faz? Concluiu o último módulo, a gente dá uma semana, pelo menos 10 dias, para que vocês façam a remessa do material. Tá? Então, essa é a ideia. De novo, de forma
que se alguém que não, um colega ou outro que não tenha conseguido assistir uma aula, por exemplo, o último módulo, tem a oportunidade de assistir também lá pelo YouTube a aula, né? E possa participar também. Vai perder esse momento aqui de interação, de poder tirar a dúvida pontualmente, mas não vai perder o conteúdo. A gente sabe que pode ter alguém que, neste horário especificamente, tenha outra atividade. Então, vai poder assistir depois lá pelo YouTube também as aulas e vai ter um prazo aí, nós vamos computar como presença aqueles que conseguiram enviarem para nós o material. Acho que o Alisson aqui levantou a mão. Você quer falar, Alisson? Sim, professor. Só uma dúvida sobre o material. Ele será enviado por e-mail ou será também só acesso pelo portal? E por onde a gente acessa o portal de forma mais objetiva? Acho que todos estão perguntando no bate-papo também. Legal. Olha só. Eu vou navegar aqui no portal rapidamente da CBMAI e vou mostrar para vocês onde é que está o material. De qualquer forma, vocês vão receber o link, tá? O link com o material. Eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês também. Nós criamos, inclusive para facilitar a nossa comunicação, pelo menos com aqueles que entrarem aqui, nós criamos um grupo no WhatsApp, onde vocês não poderão postar nada, somente os administradores do grupo, que é exatamente para a gente não poluir, não ter outras mensagens, pelo menos durante o treinamento. Então, nós vamos colocar lá alguns dados, algumas coisas legais para vocês, informe. Então, eu já convido vocês também a ingressarem no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar aqui o endereço também no chat para vocês. Eu acredito que o pessoal da minha equipe também já tenha encaminhado a mensagem para vocês, falando do grupo. Tem várias pessoas que eu já vi que já acessaram o grupo, mas, de qualquer forma, eu vou deixar para vocês aqui já o link no chat, para quem não acessou, possa acessar também o grupo do WhatsApp. Então, vai ser mais um meio de comunicação que nós vamos ter com todos, vai ser o WhatsApp. Então, deixa eu já colocar aqui o endereço do grupo criado para essa turma específica. Tranquilo, Alisson? Respondi a sua questão? Alguma dúvida ainda? Não, professor, tranquilo. Já está esclarecido. Assisti agora aí, senhor. Navegando aí. Maravilha. Mais final, tá? Obrigado. Legal. Vera, levantou a mão também. Boa noite. Eu gostaria de saber se esse resumo será de cada aula, seria isso? De cada aula, de cada encontro, é um resumo. Então, a presença mesmo, nós vamos, para quem quer, né, para quem tem interesse em receber o certificado, a presença vai ser o envio do resumo. Tá? Porque aí a ideia é: estive presente, assisti e entendi. Tá? Então, não é só, registrou a presença, não. A ideia que a gente quer é que vocês compreendam e saiam com o conteúdo também da capacitação, ok? Ok. Obrigada. Nada, à disposição. Então, vamos lá, gente. Eu vou navegar logo no nosso portal e eu já vou mostrar para vocês onde é que está o material e fazer algumas indicações para vocês. Então, deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Bom, então está aqui o nosso site. Vocês conseguem acessar aqui, ó, cacb.org.br/cbmai. Então, esse é o endereço nosso aqui. Nós temos aqui no menu, tá? Aqui no menu,
Aí, clicando nele, vai aparecer uma outra aba aqui lateral e vocês vão acessar Biblioteca Virtual, Publicações. Então, está aqui, eu vou clicar em Publicações, e aí vai aparecer uma série de publicações. Uma série de publicações. Essa daqui, Manual de Resolução de Conflitos Empresariais, eu recomendo para vocês, faz parte do contexto da nossa capacitação. Então, essa daqui eu já vou, inclusive, de qualquer forma, nós vamos disponibilizar, nós vamos reforçar o envio para vocês, mas, de qualquer forma, fica aqui o endereço, né, o local, tem outros, como eu falei, outros materiais aqui importantes para a gente poder usar e trabalhar, ok? Então, esse aqui eu já vou disponibilizar com vocês agora no chat, inclusive, como eu preciso que vocês façam a leitura dele, utilize o material de qualquer forma, então eu já está aí no chat o endereço, o link direto para vocês já começarem a se divertir aí um pouquinho com o material. Vamos lá, deixa eu entrar aqui de novo nos slides para a gente fazer aqui uma breve introdução ao tema, conforme eu falei, ao módulo 1, que é o objeto da nossa aula de hoje. Bom, gente, olha só. Toda vez que eu tenho um conflito, e aí a importância da advocacia nesse contexto, via de regra, as pessoas, né, as partes envolvidas, elas procuram o advogado, né, para que ingresse, né, via de regra, com uma ação judicial, né, a gente enfrente aí o Poder Judiciário, e aqui eu não estou falando que é certo nem que é errado, mas vamos dizer assim, é o fluxo comum com que as coisas normalmente acontecem. Até porque nós fomos doutrinados, né, basicamente tudo aquilo que eu tenho de problema, a buscar o Estado, buscar o juiz para que ele resolva, né, para que ele diga quem tem razão, quem não tem razão, e a proporcionalidade dessa razão. Então, vejam, eu delego, né, eu, enquanto cidadão, eu delego ao Poder Judiciário, né, a resolver aquilo que eu poderia, né, ter resolvido de outra forma, buscando outra metodologia, mas, invariavelmente, eu aciono o Poder Judiciário para que a gente tenha a resolução de um eventual conflito. Daí, o juiz vai analisar a questão, e etc., e aí vai entrar no fluxo normal do processo judicial, né? Onde a gente pode ter aí uma série de recursos, instâncias, e etc., o que vai ocasionar o entulhamento que a gente tem hoje no Poder Judiciário, enfrentando aí cerca de 100 milhões de processos, acarretando demora, custo, o perecimento daquele direito, uma vez que, quando eu retardo a decisão, muitas das vezes, aquilo que eu ganhei já foi consumido pelo tempo. Então, uma série de fatores que a gente precisa avaliar bem se é, de fato, o melhor caminho.
Isso tudo está num conjunto que a gente traz aqui, o conjunto que a gente chama de heterocomposição, onde a gente analisa fato e direito. Então, primeiro vamos falar desse cara aqui, né? Do Poder Judiciário. Mas que para alguma disputa, alguns tipos de disputa, pode ser o melhor caminho. Não estou dizendo que não é um caminho que a gente tem que levar em consideração. Mas entendo que cabe, sobretudo, à advocacia a compreender e orientar o cliente sobre aquilo que possa ser, eventualmente, a melhor forma de enfrentar uma disputa. Vamos passar agora para o outro lado. Vamos passar para o lado da autocomposição, onde o que nós vamos trabalhar são o quê? Os interesses das partes. E vamos buscar também o que nós chamamos de autocomposição. Bom, desse lado aqui, a gente tem a negociação, e essa negociação, invariavelmente, ela é feita de forma direta, né, pelas partes, embora eu possa ter uma figura de um negociador, mas que, na sua essência, vai interagir diretamente, né, sem a interferência de um terceiro, sem o auxílio de um terceiro, vai interagir diretamente na resolução daquele, vamos dizer, daquele desconforto, daquele conflito. E, para isso, aqui a gente recomenda, né, para quem quer aperfeiçoar, buscar também capacitação voltada, né, à negociação. É importante, a gente pode negociar de várias formas, alguns vão negociar de forma proativa, outros vão negociar de forma empírica. Então, quanto mais técnica nós tivermos para negociar, é melhor. Nós temos também o que nós chamamos de mediação ou conciliação, que é uma negociação, né, com a colaboração de um terceiro neutro, imparcial, estranho ao conflito. Hoje, a gente se deparou muito com o Instituto da Conciliação durante muito tempo, porque nós não tínhamos, principalmente no nosso ordenamento jurídico, a mediação como ela é estabelecida, embora a gente já aplicasse a mediação no Brasil. Nós temos a lei de mediação, que é de 2015, que o professor Asdrubal também vai abordar o Instituto, a própria lei. Um dos módulos, a gente falou lá, mostrou para vocês, que é o módulo onde a gente vai falar sobre previsão contratual, como fazer, como não fazer, né? O caso já judicializado, eu posso trazer para uma mediação privada, por exemplo, como é que eu posso fazer para que isso aconteça. Então, são caminhos que nós vamos trilhar durante os módulos da nossa capacitação. E, como eu falei para vocês, a mediação hoje ela é prevista, né, tem uma legislação própria de 2015, o Código de Processo Civil também trouxe o Instituto da Mediação, trouxe o mediador. Lá no Código, para vocês terem ideia, para quem não estudou ou não teve a oportunidade, o Código ele separa a conciliação da mediação, basicamente dizendo assim: a conciliação ela é indicada quando
não se tenha uma relação anterior. Tá? Ou seja, foi algo que aconteceu ocasionalmente. Tá? Não se tinha, eu não conheço. Fernando e Maria não se conhecem, não tem uma relação anterior, ou talvez uma relação contratual anterior, de longa data. Então, a conciliação ela seria indicada para esse tipo de situação. E colocou também que quando há uma relação continuada, uma relação anterior, uma relação que tende-se a se estabelecer durante um tempo razoável, então o instituto indicado é o Instituto da Mediação. Por que o Instituto da Mediação seria indicado para esse tipo de situação? Primeiro, porque o papel do mediador, turma, é de tentar restabelecer a comunicação entre as partes. Esse é um dos principais papéis do mediador. E isso ele vai buscar fazer a todo momento. E a ideia da mediação é estabelecer um olhar para frente, um olhar prospectivo, um olhar de construção, um olhar do tipo assim, se essa situação ela voltasse a acontecer novamente, como é que eu reagiria? Como é que eu trabalharia este conflito? A mediação ela tem algumas características muito interessantes e nos traz uma série de benefícios. Tá? Benefício, como eu falei, de facilitação da comunicação, o benefício de melhorar o ambiente a qual nós estamos trabalhando, um benefício de buscar outras soluções que talvez não fosse somente aquela que eu penso que é a melhor ou que o outro entende também que é a melhor. Por quê? Porque nós vamos tentar trabalhar aqui nos interesses, buscar os interesses convergentes e buscar novos ângulos para se ver o que aconteceu e o como eu posso resolver. Muitas das vezes, um terceiro caminho, uma terceira via, poderia ser a melhor para se resolver uma disputa, sem ser aquela que eu entendo que é a melhor ou que o outro entende que é a melhor. Então, a mediação, a ideia dela é de transformar aquilo que a gente teve de conflito numa relação construtiva. Trabalhar benefícios. Essa é a ideia da mediação. E, como eu falei para vocês, o professor Asdrubal vai explorar bastante o Instituto da Mediação, bastante mesmo, principalmente sobre o olhar da advocacia colaborativa, e de como o profissional do direito ele pode colher benefícios também ao utilizar a mediação, ao indicar a mediação aos seus clientes. Turma, retornando aqui ao método da heterocomposição, nós temos a arbitragem, que é um outro método extrajudicial, tá? É um método extrajudicial de resolução de disputa, em que as partes em conflito, ela indica um árbitro ou vários árbitros, sempre em número ímpar, isso é importante a gente falar, sempre em número ímpar, e este profissional, quando atuando sozinho ou em conjunto, né, formando um painel de árbitros, vai decidir aquela questão, vai dar fim àquela questão
a sua sentença arbitral, ela se equivale, um título executivo, se equivale a um título executivo judicial, ou seja, tem a mesma força que a sentença dada pelo juiz, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, uma dessas diferenças é que a sentença dada aqui, proferida no âmbito da arbitragem, não tem recurso. Não cabe recurso numa sentença arbitral. Tão somente, em alguns poucos casos, ela pode ser anulada. Então, vejam, o que pode dar muita celeridade, né? Pode dar muita celeridade na resolução de uma eventual disputa. Pode dar muita celeridade na resolução de uma eventual disputa. Uma sentença arbitral não cumprida, onde há um inadimplemento por uma das partes, o particular que entendeu, ou até mesmo o próprio poder público, porque a administração pública também pode ser parte dentro de um procedimento de arbitragem, isso desde que a matéria a ser julgada ela seja uma matéria que versa sobre direito patrimonial disponível, então, o que pode ser objeto de arbitragem é todo e qualquer tipo de questão que seja objeto, que seja classificado ou que esteja dentro do conceito de matéria desse tipo de questão, que envolva direito patrimonial disponível. Então, essa disputa ela pode sofrer, aí sim, uma ação pura e simples de execução no Poder Judiciário. Por que eu preciso buscar o Poder Judiciário para executar uma sentença? Eu gosto sempre de dizer, turma, que quando a gente fala aqui nos dois institutos, vamos colocar aqui, o Instituto da Mediação, ou da conciliação, ou da arbitragem, aqui nós temos um lado, o que a gente vê lá como símbolo da justiça, a balança e a espada. Nós temos a balança para tentar equilibrar as relações. Mas já a espada nós não temos. Por quê? Ela é o poder do Estado, é o poder do Estado de império, é o poder do Estado de fazer cumprir. Então, este poder nós não temos. Mas isso pode economizar um tempo fenomenal do que seria originariamente o tratamento de uma eventual disputa no Poder Judiciário. Então, isso eu levo como um grande benefício. Bom, vou fazer a interrupção aqui dos nossos slides e vou abrir para vocês para verificar se vocês têm alguma dúvida, se querem fazer algum comentário sobre a diferença desses institutos, da sua utilização, enfim, daquilo que vocês tiverem algum tipo de dúvida, que vocês entendam ser relevante a gente tecer algum tipo de comentário aqui. Podem abrir o microfone se tiverem alguma pergunta, algum ponto que vocês queiram comentar. Não? Tranquilo? Então, tá bom. Tranquilo, Bom, professor. Opa. Quer comentar alguma coisa, Jorge? Não, eu disse tranquilo. Maravilha. Perfeito. Eu queria perguntar. Sim, Márcia, pode falar.
naquela questão da arbitragem, do resultado. Quando é que há a exceção da validade? Ah, tá. Na verdade, deixa eu só ver se eu entendi bem sua pergunta, né? Você quer saber o que pode ser objeto de arbitragem ou dentro do que eu comentei, do que pode, na verdade, trazer a nulidade de uma sentença? Exatamente. Ah, tá. Então, o que pode trazer a nulidade de uma sentença arbitral. Maravilha. Eu vou buscar aqui para vocês, ele está disponível no artigo 32 da Lei de Arbitragem, o que pode trazer a nulidade da sentença arbitral. E eu vou pegar especificamente o texto da lei para vocês, para a gente poder mostrar aqui para vocês que anular uma sentença não é tão simples. Alguma coisa de errado deve ter acontecido, ou alguma questão não foi observada pelo árbitro, né? Então, a ideia é exatamente essa, de que uma sentença, ela não, a ideia de não deixar que ela seja levada para uma nulidade. Então, olha só, eu coloquei aí para vocês, né, aqui o texto da lei de arbitragem. Então, a gente tem aqui as possibilidades de nulidade da arbitragem, artigo 32 da lei. Então, vamos lá. Quando é que a arbitragem pode ser nula? Quando a convenção de arbitragem for nula. Aqui, turma, entendam como convenção, e o professor Asdrubal também vai trabalhar com vocês essa questão. A convenção de arbitragem, ela tem dois gêneros. Está no artigo 4º da Lei de Arbitragem. É a cláusula de arbitragem inserida no contrato, quando a cláusula ela for nula, ou o outro gênero, que a gente chama da convenção, é o compromisso arbitral. O que é o compromisso arbitral? O compromisso é quando eu tenho interesse em submeter à arbitragem uma eventual disputa e não tem cláusula. Aí, o que as partes fazem? Elas firmam um compromisso arbitral, dizendo que aquela disputa existente, ela vai ser julgada fora do âmbito do judiciário, ou seja, por um árbitro. A convenção, turma, ela pode vir de duas formas. Uma aqui do lado de fora, entre particulares. Então, de novo, João e Maria entenderam que o melhor caminho é a arbitragem, ou ela pode ser judicial também. Lá no autos do processo, as partes entendem que é melhor, né, dada a complexidade daquele caso, delegar um expert, né, uma pessoa que conheça muito da matéria do conflito, que ela venha julgar a questão. Então, o compromisso ele pode ser feito judicial. E aí, o que é feito? Automaticamente, quando é feito o compromisso judicial, o processo judicial ele é extinto. Por quê? Porque foi para a arbitragem. E a arbitragem ela vai sanear tudo aquilo que for necessário. Número 2, emanou de quem não poderia ser árbitro. Ou seja, o artigo 18 da Lei de Arbitragem, ela fala quem é que pode ser árbitro. E, basicamente, quem é que pode ser árbitro? Qualquer pessoa capaz, e aí é capacidade civil, né, um aspecto objetivo,
aí qualquer pessoa capaz e que seja da confiança das partes. Confiança, turma, é subjetivo. Subjetivo por quê? Da onde que se advém a confiança? A confiança, ela vem do meu histórico, do meu conhecimento sobre a matéria do conflito, sobre a minha credibilidade em atuar como árbitro. Então, isso é que vai gerar a confiança nas partes. Não é que é meu amigo. Inclusive, se for meu amigo, não pode ser árbitro. Por quê? Porque ele não vai conseguir ter imparcialidade e nem independência para julgar aquela questão. O terceiro item trata dos elementos da sentença arbitral. Então, se a sentença não tiver os requisitos, né, do artigo 26 da lei, que basicamente é relatório, né, o dispositivo. Vou pegar aqui o artigo 26 rapidinho, que aí fica até visível para vocês. Deixa eu só tirar aqui minha marcação. Está bem perto aqui o artigo 26. Olha aqui, ó. São requisitos obrigatórios da sentença. Ó. Relatório, que conterá qualificação das partes e resumo do conflito, a fundamentação, tá? O dispositivo, data e local de onde a sentença ela foi proferida. Vejam que, se não tiver data, ela pode sofrer aí uma ação de nulidade. Certamente vai ser nula a sentença. O que mais? Deixa eu limpar esse trem aqui. O 6, né? For comprovada que houve alguma ação criminosa, né, dentro da arbitragem, ou seja, prevaricação, concussão ou corrupção passiva. Então, teve algum ato, né, criminoso dentro da arbitragem, for proferida fora do prazo estipulado. Qual é o prazo de uma arbitragem? A lei, ela disciplina que o prazo da arbitragem, ela é o prazo estipulado pelas partes. Se as partes não dispuserem o prazo para proferimento da sentença, aí esta tem que ser proferida em até 6 meses. Então, vejam, muitos falam que a arbitragem ela acaba em 6 meses. Não, isso não é uma verdade. Ela pode acabar em até 6 meses, mas se as partes, por exemplo, disserem, né, lá na convenção de arbitragem que a sentença será proferida em 1 ano, então o árbitro tem até 1 ano para dar a sua sentença. E aí, por último, né, foram desrespeitados os princípios trazidos no artigo 21, que é o princípio da ampla defesa, do contraditório. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Vamos lá, artigo 21. Aqui. Então, se forem desrespeitados qualquer dos princípios estabelecidos aqui no artigo 21 da Lei de Arbitragem, aí ela também poderá ter a sua sentença nula. Fora isso, se o árbitro tiver observância ao que traz o artigo 32 da Lei de Arbitragem, certamente qualquer tentativa de ação de nulidade será frustrada. Aí eu falo assim, para quem vai ser árbitro, né, para quem vai atuar como árbitro, tenha total observância no artigo 32 da lei. Não só nele, em todos, mas o artigo 32 é importante para não gerar nenhum fato que venha, no futuro, trazer algum tipo de artifício para a nulidade de uma sentença.
E para os advogados, de igual forma, observem sempre o artigo 32. Por quê? Porque você pode estar de um lado ou do outro. Do lado de quem vai ganhar ou do lado de quem vai perder. E vocês poderão, no futuro, estando advogando numa arbitragem, ter a necessidade de ingressar com ação de nulidade ou uma ação de execução da sentença. Então, o papel do advogado ele é muito importante também na arbitragem. E uma outra coisa que eu não falei aqui para vocês, turma, que eu gostaria de comentar, é assim, olha, a lei de arbitragem, ela não trouxe a obrigatoriedade de se ter um advogado, das partes terem um advogado no procedimento de arbitragem. A lei não trouxe essa obrigatoriedade. Mas, pela nossa experiência, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver uma arbitragem sem que as partes estejam, respectivamente, assessoradas por advogados. Eu realmente não consigo ver, não consigo enxergar. Não dá, é um processo. E, muitas das vezes, a parte que está envolvida na arbitragem, ela não vai ter esse discernimento de produzir prova, por exemplo, tanto prova documental como prova oral. E a arbitragem ela é muito legal porque ela permite, tem muito, assim, a atuação do advogado em arbitragem, ela é muito ativa, ela é fundamental para o curso do procedimento. Já no contexto da lei de mediação, o que a legislação trouxe, turma, foi se uma parte tiver assessorada por um advogado, a outra também deverá estar. Foi basicamente isso. Também não trouxe obrigatoriedade, e que eu entendo que não deve trazer, mas ela trouxe o seguinte: se uma parte tiver com o advogado, a outra também deverá estar. Sabe para quê? Para equilibrar a relação. Esse foi o contexto, de dar um devido equilíbrio à relação entre as partes na resolução daquela disputa. E digo para vocês, quando a gente tem, em mediação, advogados preparados para enfrentar a mediação, para auxiliar as partes, é muito bom, porque, primeiro, o mediador vai fazer o seu trabalho, de tentar restabelecer a comunicação entre as partes, de atuar nos interesses e etc. E o advogado, ele vai ajudar, vai colaborar muito a dar os contornos jurídicos de uma eventual composição. Então, vai ser um processo em que vai ter ajuda mútua, dos envolvidos dentro daquela mediação, no contexto do procedimento de mediação. Eu não recordo quem fez a pergunta com relação à questão da nulidade, mas eu não sei se eu respondi, se ficou bem entendido o contexto da nulidade, quando é que ela pode ser nula. O professor Asdrubal ele vai revisitar esse ponto, se eu não me engano, no 4º, no 5º módulo, mas, de qualquer forma, eu acho que é válido a gente ter passado por ele aqui, para que vocês tivessem essa noção, e quando ele trouxer, e aí já no contexto específico da atuação do advogado, vocês vão rememorar aquilo que eu comentei aqui, e vai fixar ainda mais o conceito. Tudo bem? Tudo bem. Foi eu, Márcia, que perguntei. Oi, Márcia. Foi respondido? Tranquilo? Sim, foi. Obrigada.
Mais, opa, olha quem está aqui, levantou a mão, deu um joinha aqui, minha amiga Cirele. Tudo bem? Que bacana. Gente, alguma outra pergunta dentro dessa diferenciação entre os institutos que nós fizemos aqui? Oi, eu quero fazer sim, eu sou a Débora, tudo bem? Boa noite a todas. Boa noite, Débora. Então, eu sou conciliadora judicial há mais de 10 anos, né? E reiterando tudo que você falou, realmente é muito importante, em alguns casos, nem que seja um defensor público, a pessoa ter a outra parte acompanhando, né? Também sou formada em Direito e, na verdade, a minha maior curiosidade nesse curso é realmente a arbitragem, né? E a minha dúvida no tocante é que as pontuações que o doutor fez. Porque na arbitragem eu não conheço esse instituto, né? Então, eu ouvi dizer algumas vezes que se fazem alguns casos, dependendo, né, da necessidade de um técnico, uma pessoa que seja, vamos supor, um engenheiro para um caso de uma construção, um médico, se for arbitrar um outro caso. Na conciliação, na mediação, não tem isso, mas isso realmente é pertinente, é procedente ou não? E, assim, aproveitando o gancho que eu já entro do inicial, né? Quando a gente terminar esse curso, a gente, assim, tem algum estágio, porque na mediação e na conciliação, antes da gente atuar, a gente faz, né? Com alguém acompanhando, queria saber se teria... Lógico, agora, no caso de pandemia, não, a gente não tem tanto. Mas, assim, tem um report, um acompanhamento de como é esse procedimento, para quem não tem, né? Todo esse feeling de estar atendendo, de estar acompanhando uma negociação, né? E obrigada, e aproveito também para parabenizar pelo curso, né? E que seja um sucesso para todos nós. Um abraço aí a todos. Obrigado, Débora, pela pergunta, as duas perguntas, né? Vamos lá. Vou responder a primeira. Então, veja, quando você traz, né, a questão da mediação, tá? E eu vou responder a primeira pergunta pelo final. Quando o mediador ele é um expert também na matéria do conflito, pode favorecer, pode ajudar também, mas não obrigatoriamente a pessoa precisa ser um expert, né? Eu vou pegar aqui, já vou fazer propaganda, tá, Cirele? A Cirele, ela advoga muito, é uma conhecedora do direito condominial. Então, vejam, se tiver uma disputa envolvendo o direito condominial, algo que circunda os condomínios e etc., se for uma mediação e ela for convidada para fazer, veja que ela vai ter uma habilidade maior do que outro colega que não transita nesse mundo. Isso invalida? Não invalida. Eu posso fazer mesmo não tendo conhecimento específico. Por quê? Porque a ideia da mediação é que as partes construam um caminho e que o mediador ele tenha técnica, né? Consiga construir a solução para essa disputa ou para as mais diversas disputas que podem acontecer nesse contexto. No caso da arbitragem, vou dizer que é muito parecido, tá, Débora? Não necessariamente eu tenho que ser um expert na matéria do conflito. Agora, é muito desejável. Aí, de novo, o papel do profissional do direito, né? Do advogado. Se o teu cliente tem uma questão que vai ser levada à arbitragem, o papel do advogado ele começa lá atrás, lá desde a indicação do árbitro, de quem vai atuar, quem é que vai resolver aquela disputa. Se eu consigo encontrar um profissional que seja expert, que conheça de arbitragem, que tenha domínio no contexto da arbitragem, e que ele conheça também profundamente da matéria do conflito, essa pessoa é a melhor pessoa para eu poder indicar. E aí é daí que vai derivar aquilo que nós falamos de quem pode ser árbitro. Então, pessoa capaz e de confiança das partes. Olha de onde vem a confiança. Da minha expertise. Daquilo que eu conheço sobre
a matéria do conflito. Então, vamos lá. Uma dissolução societária, por exemplo, que tem necessidade de ter apuração de haveres, por exemplo. Veja, um profissional da contabilidade, ele é um profissional que pode colaborar bastante, né, no contexto da resolução daquele conflito. Um profissional do direito que transita no direito empresarial. Então, a ideia é que o advogado ele consiga, com esses conhecimentos que a gente está tentando aqui tratar neste treinamento, tenha uma melhor capacidade para auxiliar as partes antes mesmo da arbitragem estar instituída e também depois durante o procedimento de arbitragem, né? Porque tem um rito a ser cumprido dentro do procedimento de arbitragem. E já a segunda pergunta que você fez sobre a questão de um eventual estágio e etc., a ideia desse treinamento não é de formação, tá? De formar mediador, de credenciar alguém enquanto árbitro, não. A ideia deste treinamento, tá? Ela é de levar ao profissional do direito o conhecimento necessário para que ele possa assessorar um eventual cliente ou despertar nele a ideia, né, o desejo de atuar em mediação ou em arbitragem. Para quem tem interesse em seguir esses caminhos, aí a gente recomenda uma capacitação específica, né, ou em mediação, ou em arbitragem, de forma a perseguir uma atuação profissional, né, atuar quando escolhido for, né, nos moldes que você já conhece bem, por exemplo, a formação voltada à conciliação ou à mediação, né, que tem uma formação, uma carga horária mínima, se exige um estágio, principalmente para quê? Para dar prática, sair do campo teórico e ir para o campo prático. Então, a ideia deste treinamento específico não é de formar, né, um mediador ou um árbitro. Não, a ideia não é essa, até porque a gente tem uma carga horária aqui de 12 horas. 12 horas é insuficiente para a gente trabalhar o quesito de formação. Então, a ideia é que a gente trabalhe o quê? A atuação do advogado frente a esses institutos. Ok? Legal, Débora. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Boa noite, eu sou a Marluze de Orilândia. Eu cheguei um pouco atrasada, eu queria saber se eu posso, se vocês vão disponibilizar o material por e-mail depois, futuramente. Marluze, vamos disponibilizar sim. A minha equipe ela vai, muito do que eu já falei aqui no início, nós vamos reportar a vocês também via e-mail, né, para quem não conseguiu chegar no iniciozinho, quando a gente fez aqui as primeiras explicações, tá? Então, alguns materiais serão disponibilizados. Eu gostaria de aproveitar a sua abordagem, Marluz. Eu vi que vários colegas aqui chegaram depois que a gente iniciou, então eu quero reforçar com vocês, embora a gente venha encaminhar, nós vamos encaminhar informes para vocês, a gente vai encaminhar material por e-mail. Eu acabei de repetir aqui no chat o grupo do WhatsApp, né? Então é uma forma mais rápida da gente se comunicar com vocês. No início, como eu falei, somente eu e a Larissa, que está na minha equipe, poderá mandar mensagem para vocês. Se vocês precisarem conversar comigo, tiver alguma coisa pontual, vocês podem mandar direto no meu WhatsApp pessoal, que aí, se eu achar que é pertinente,
a gente compartilha lá no grupo. Então, até para a gente não poluir o grupo, ter as informações lá de forma bem pontual, que a gente não perca, né, nada. Então, reforço a importância de vocês acessarem lá o grupo do WhatsApp, né, que é uma forma até mais ágil. O e-mail, por vezes, cai no spam, a gente não vê, o dia a dia é corrido, embora o WhatsApp também seja corrido, mas a gente tem aí um excesso de grupo. Então, para não deixar este grupo específico entrar no bolo daqueles tantos, então, inicialmente, só quem vai mandar mensagem sou eu ou a Larissa, ou algo que alguém comentou no privado, a gente entenda que é importante, a gente vai levar para vocês lá no grupo, para todos terem conhecimento, socializando aí aquilo que a gente precisar socializar. Ok? Mais alguma pergunta? Ok, obrigada. Nada, à disposição. Bom, eu acho, então, que não tem mais nenhuma pergunta. Turma, como, de novo, eu expliquei no início do nosso encontro para vocês, houve o professor Asdrubal teve um problema particular, ele não pôde estar aqui hoje com vocês, é ele que vai conduzir o treinamento com vocês. Então, o dia de hoje eu separei para quê? Para que a gente pudesse fazer, falar sobre a estruturação do treinamento, como é que nós vamos emitir certificado, como é que é a participação, como é que nós vamos conduzir a nossa capacitação. Falei também, para quem não pôde chegar no início, que o dia 3, ou dia 3 não, dia 27, desculpem, dia 27, está lá no nosso cronograma, mas nós não teremos aula. Então, a próxima quarta-feira, nós não teremos encontro programado, nós vamos retornar no dia 3 de novembro. Aí, eu quero pedir para vocês um reforço, tá? Como uma atividade extracurricular para vocês. Leiam o manual de resolução de conflitos. Leiam a lei de mediação e leiam a lei de arbitragem. Então, vamos fazer assim, nós vamos meio que substituir o nosso encontro da quarta-feira por essa leitura que vocês farão, que é de suma importância quando o professor Asdrubal for fazer algumas abordagens dentro tanto da mediação como da arbitragem, vocês terem isso muito vivo. Tá? Hoje eu peguei rapidamente uma questão da lei de arbitragem, que vocês viram, ensejaram várias outras. Eu fui falar de nulidade, e só da nulidade a gente transitou por outros 4 ou 5 artigos da lei de arbitragem só para falar de nulidade, né, da sentença. E isso é importante para o exercício da advocacia. Então, para você que já é profissional, para você que já está concluindo o seu curso, para você que ainda está buscando a sua conclusão de graduação, essas 2 leituras elas são importantes para ajudar na compreensão dos institutos. E o terceiro que eu vou pedir para vocês lerem, e aí é para vocês mesmos, é o Estatuto da Advocacia. Muito do que o Asdrubal vai comentar com vocês está previsto no Estatuto da Advocacia. Quando fala em honorários, quando fala na atuação do advogado, quando fala... Olha, eu vou pegar aqui o primeiro capítulo do Código de Processo Civil. Tá? Ele fala lá no seu primeiro capítulo, eu não vou lembrar qual é o parágrafo, qual é o inciso, se eu não me engano, está no artigo 3, se não me falha a memória, ele fala lá que todo sistema de justiça
deverá incentivar os métodos autocompositivos, tais como a conciliação e a mediação. Quando ele fala em todo o sistema de justiça, compreendam juiz, membro do Ministério Público, os advogados e etc. Isso é lei, não é uma poderá. Lá está escrito deverá, é uma obrigação. Então, a gente muda um pouquinho o contexto que nós tínhamos antes de 2015 para o pós-2015. A gente tem 3 legislações importantes, que é a Lei de Arbitragem, a Lei de Mediação e o Código de Processo Civil, que transita entre os dois. Tem questões da mediação, tem questões da arbitragem dentro do Código. Então, é importante que vocês tenham também a compreensão do Código e do Estatuto da Advocacia. Ok? Tudo bem, turma? Bom, então nós vamos encerrar aqui. Vamos parar por... Boa noite. Desculpe interromper. Repete para mim, por gentileza, as 3 atividades. É porque a minha internet está muito ruim, aí falhou. A última eu até peguei direitinho, mas as 2 primeiras não. Obrigada. A joia. Maria Gorete, vamos lá. Lê, né, a lei de mediação, a lei de arbitragem, lei de mediação, lei de arbitragem, Estatuto da Advocacia. Então, esses 3, vamos dizer, códigos, vamos falar assim, é importante para vocês. Tá? O Estatuto da Advocacia, bom, para quem milita ou para quem está a um passo de, já é fundamental, porque já é algo da profissão. Tá? A mediação e a arbitragem vai ser importante também, porque quando o professor Asdrubal trouxer todos aqueles tópicos que nós passamos, tá? Vai ficar fácil de vocês compreenderem onde é que isso está previsto lá na legislação. De qualquer forma, a minha equipe vai encaminhar para vocês, tanto no WhatsApp como no e-mail, tá? Essas recomendações e com o link. Eu já vi que alguém já colocou aqui, inclusive, já botou aqui o link aqui da lei de mediação e etc. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer, tá? Para ajudar vocês. A Alisson levantou a mão? Professor, só pela ordem, se posso dizer assim, para que seja enviado esse material, ela já lá no grupo do WhatsApp, né, que aí acho que fica mais fácil a compreensão de todos, aí a gente evita essas coisas no bate-papo. Aí, para ficar mais claro, enviar, já adiantando lá no quais são as leis que a gente tem que já dar a leitura, e a respeito que vai ficar, acho que mais claro, essa leitura vai ficar para o dia 3 de novembro, no caso, né? Isso. Perfeito. Próximo encontro, dia 27, 3 de novembro, agora a próxima aula. Isso, 27 não haverá, em função desse contratempo que o professor Asdrubal teve, e eu também não poderei, eu já tenho um outro compromisso, então, dia 27 não haverá. E tudo que nós encaminharmos pelo e-mail, nós vamos encaminhar também no grupo do WhatsApp, até porque eu acredito que nem todos os colegas estejam lá no grupo do WhatsApp. Então, nós vamos mandar no e-mail também, para que todos tenham aí as informações necessárias para o bom andamento da nossa capacitação, ok? Ótimo, professor. Muito obrigado. Maravilha, turma. Alguma outra questão? Não? Então, turma, olha só. Por hoje nós vamos encerrar. Né? Vamos dizer que hoje foi o nosso aquecimento. Muito mais será trazido aí nos próximos módulos. Espero que vocês tenham gostado desse nosso, vamos dizer assim, desse nosso aquecimento aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que os próximos encontros serão bem produtivos,
que vocês vão absorver bastante conteúdo muito legal, conteúdo que eu espero que seja muito valioso para a atividade de vocês, de novo, para aqueles que já estão no mercado, para aqueles que estão ingressando no mercado. Então, a ideia é que a gente tenha aí esse treinamento como uma colaboração para a atuação de vocês. Ok? Então, turma, boa noite e até o dia 3. Nos falaremos aí via e-mail, via WhatsApp. Qualquer dúvida, manda mensagem para nós, que a gente vai estar interagindo com vocês, ok? Então, uma boa noite a todos.